Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência à nossa aula, de português. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de vocês, de português, na página 22. Nós vamos dar sequência às nossas atividades, e começar a nossa unidade 3. Então, peguem aí o livro de vocês na página 22 para que nós possamos começar a nossa unidade 3. E como sempre, em todo começo de unidade, nós temos um texto, primeiramente, o texto 1, que vai tratar de algum tipo de gênero textual, como nós já estudamos anteriormente. Então, é esse texto aí que vocês estão observando aí na página 22, Histórias de Animais, certo? É um tipo de gênero textual também. Que tipo de gênero é esse? Vocês irão ler o texto para descobrir qual o tipo de gênero. Mas antes eu vou dizer aí qual é, o tipo de gênero textual que nós vamos estudar nessa unidade. É o texto narrativo. Então, o que é texto narrativo? Vou colocar aí na imagem para vocês darem uma olhada. O texto narrativo tem como base as ações que envolvem os personagens, o tempo, o espaço e o conflito. Então, vocês irão observar aí nesse texto, que o texto narrativo ele tem a base em ações que envolvem os personagens, o tempo que acontece a história, o espaço e também o conflito. Vamos ver aí as partes que compõem um texto narrativo. Então, o texto narrativo ele é composto de introdução ou apresentação, desenvolvimento e conflito e desfecho ou conclusão. Então, um texto narrativo ele é composto dessas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, vocês irão ler o texto aí, Histórias de Animais, nessa unidade, E tem um textinho aí abaixo, Que história de animal é essa que vocês irão ler aí nessa unidade? É justamente tratando sobre a zebra, Porque a zebra, ela é toda listrada. Então, vocês irão responder a esses três questionamentos aqui, logo no início, certo? Depois que vocês lerem o texto, vocês irão responder esses questionamentos que tem de acordo com essa imagem aí, mostrando os animais, ok? Então, vocês irão responder a compreensão do texto na página 23. Então, nossa atividade começa na página 22 e vai até a página 23, falando sobre o texto narrativo, certo? E aí tem o título do nosso texto, certo? Na página 24, vocês irão estudar a gramática, A nossa gramática, como nós estudamos sempre, na página 24, que é se tratando sobre os dígrafos. Então, depois que vocês lerem o texto da página 22 e fizerem a compreensão do texto na página 23, página 24, estudo da gramática, falando sobre os dígrafos. Nós já vimos o que é dígrafo, O que é dígrafo? Então, eu vou colocar aí na imagem também. Dígrafo é a união de duas letras que indicam um só fonema, certo? Ou seja, tem apenas um som. Nós estudamos isso lá nos fonemas, na nossa primeira unidade. Nosso primeiro assunto, quando nós estudamos as letras e os sons, Sons que são os fonemas. Então, essas duas letrinhas que ficam juntas, que indicam apenas um som, é denominada de dígrafo, certo? Então, se eu perguntar o que é dígrafo, vocês irão me responder que é a união dessas duas letras, Duas letras que representam apenas um som. Então, aí alguns exemplos de dígrafos para vocês e podem aí ver no livro também, certo? CH, NH, LH, SS, SC, XC, SC cedilha, entre outros dígrafos também. E aí tem um exemplo para vocês verem aí no livro, na página 24, ok? Então, são alguns exemplos de dígrafos. GU e QU também são dígrafos, mas GU e QU são somente dígrafos quando o U não é pronunciado na palavra. Então, tem um exemplo aí do livro. A palavra quero e guerra. Esse QU e esse GU, o U não é pronunciado. Então, esse GU e QU aí dessas duas palavrinhas são consideradas dígrafos, certo? E quando é que o QU e o GU não é dígrafo?
Se vocês verem a palavrinha, né, que o U está sendo pronunciado, como aí o exemplo abaixo. 4 e guaxinim. 4 e guaxinim. Então, o G e o Q, o aí, eu estou pronunciando, tá? Estou falando do som dos dois, né? Do G e do U. Então, o U tá saindo o som. Então, esse G, U e esse Q, o aí não é considerado dígrafo, porque eu estou falando do som do U, certo? Então, Q, U e G, U só são considerados dígrafos quando eu não emito o som do U, que nem o exemplo aí do livro. Quero e guerra. Entre outras palavras também que vocês podem destacar os dígrafos, né? GU e QU. Tá certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês e vocês irão responder essa atividade aí da página 24 e a página 25 até a terceira questão, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.